O Internacional conseguiu uma vitória importantíssima, 3 pontos fundamentais fora de casa contra o Cuiabá, lá no Mato Grosso, na Arena Pantanal. Depois da partida, o técnico Eduardo Cudê garantiu: o Inter ainda está na briga e vai até o final da temporada, sim, brigar por títulos em 2024. O técnico Eduardo Cudê também se irritou com alguns questionamentos sobre as alterações na equipe. A gente também repercute a fala polêmica do vice de futebol colorado, Felipe Becker, sobre a arbitragem que foi muito ruim também hoje lá no Mato Grosso. Jogadores como Arangues, Rocher e outros atletas do Inter falaram na saída de campo e também na zona mista. O Colorado voltou a vencer depois de 37 dias. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente repercute a importantíssima vitória do Inter contra o Cuiabá lá no Mato Grosso. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Acertamos na Champions League, Vini Malvadeza fez gol, joguei no gol do homem e o Real Madrid foi campeão, a 15ª Champions League na história do Real Madrid. Teve vitória colorada também. Quem apostou na vitória do Inter garantiu uma graninha. Quem apostou em empate ou derrota do Grêmio, ou só na derrota do Grêmio, também ganhou uma grana. O Tricolor perdeu, tá focado na Libertadores no meio de semana. Mas vai lá em KTO, não perde a oportunidade, amanhã tem mais Campeonato Brasileiro pra tu brincar e ganhar uma graninha. Código Dias no primeiro depósito pra tu ganhar 20% de free bet e ter uma barbada pra se divertir. Gente, o Internacional conquistou uma vitória importantíssima, fundamental, 1-0, gol de Hugo Malo na segunda etapa, depois de um primeiro tempo modorrento, um primeiro tempo ruim do Internacional lá na Arena Pantanal, no Mato Grosso. O Inter agora 7º colocado, 10 pontos, está a 3 do líder, que é o Atlético Paranaense. Lembrando que o Inter ainda vai ter rodadas para tirar, né? O Atlético Paranaense amanhã vai jogar sua 7ª rodada, o Inter jogou a 5ª hoje, vai jogar a 6ª, que é a partir do campeonato paralisado, depois contra o São Paulo, e ainda tem 2 jogos que foram adiados que o Inter vai ter que recuperar em relação aos demais. Cruzeiro, que é em Minas Gerais, no Mineirão, e contra o Juventude, que tem mando do Internacional. Dependendo de quando for esse jogo, vamos ver se ele vai ser no Beira-Rio ainda ou não. Gente, depois da vitória do Internacional, o técnico Eduardo Cudê concedeu entrevista coletiva e o técnico do Internacional começou explicando as mudanças na escalação. Ele deixou claro que as mudanças foram para adquirir ritmo de jogo. Jogadores que não tinham jogado contra o Belgrano. O Mercado começa o jogo, o Thiago Maia começa a partida, tem outras mudanças, o Bruno Henrique começa o jogo, o Robert Renan como lateral esquerdo e não o René. Muita gente estava esperando que fosse o Bernabé na vaga do René e não foi o que aconteceu. Só que quando ele foi questionado sobre a ausência do Alan Patrick, o Cudê começa a se incomodar com esses questionamentos sobre algumas mudanças pontuais. Ele explica que sabe da importância do Alan Patrick. O Alan Patrick começar no banco, obviamente, é muito impactante para quem vê de fora, mas que sabe que tem mais jogos ali na frente e que ele estava planejando, sim, colocar o Alan Patrick no segundo tempo, e foi o que aconteceu. Entre o Alan Patrick e o Arangues, sai o Ener Valencia e o Maurício, que não estavam bem no jogo. Só que quando ele é questionado sobre a saída do Ener Valencia no intervalo, e é uma pergunta do Simon Bianchini da Rádio Gaúcha, o Cudê se incomoda. E aí ele é até um pouco debochado, falando, entrou os dois porque saiu o Ener Valencia e o Maurício, porque tinha que entrar o Alan Patrick e o Charles Arangues. Ele não quis explicar muito sobre a entrada desses jogadores e ficou um pouco incomodado o técnico do Internacional. Sobre o jogo, ele destacou que a dificuldade no primeiro tempo foi pelo ritmo de jogo. Diz que pelo menos 4, 5 jogos para recuperar esse ritmo da equipe dele. Deu um prazo aí o técnico Eduardo Cudê. E que o Inter mereceu vencer, principalmente pelo segundo tempo, porque o Cuiabá não criou e o Inter foi empilhando oportunidades para conseguir essa vitória. Ele quis fazer questão também de dizer que não se esquiva da sua responsabilidade, que ele sempre vai entrar para vencer e pensando que a equipe tem que jogar bem, mas que o ritmo de jogo e o contexto todo que o Inter está vivendo, por tudo que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, também vem tendo um diferencial, e ele até pediu em determinado momento da coletiva para que a imprensa e o torcedor do Inter entendam isso. Sobre a sequência, tá? O Inter vai ter um jogo agora contra o Tomayapo, dia 4, terça-feira,
E depois pega o Delfim dia 8 no Jacone aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias. Esses 2 jogos válidos pelas últimas 2 rodadas, né? A 4ª e a 5ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Inter já jogou a 6ª porque esse jogo contra o Tomayapo e contra o Delfim acabaram sendo adiados por tudo que vem acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Ele disse que a direção e o Inter estão fazendo um trabalho para tentar viabilizar mais jogos aqui no Rio Grande do Sul, para que o torcedor esteja mais próximo e ajude a equipe. E o Kudê também tem uma fala que repercute muito, 2, aliás, que chamam a atenção. Primeiro, de que ele vê a situação da equipe melhor do que ele esperava, mesmo que precisa readquirir ritmo de jogo. Ele deu aquele prazo que eu citei de 4 ou 5 jogos para que isso aconteça, mas que ele vê a equipe melhor do que ele estava imaginando que estaria. E o Kudê também destaca que o Inter vai brigar pelos títulos, vai brigar até o final do ano. É um contraponto daquilo que o presidente Barcelos e o Magrão vinham falando nos microfones nas últimas semanas, de que a perspectiva era outra por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul e que impactou o Inter em estruturas e em logística principalmente. O Kudê está acreditando que vai dar para o Inter sim vencer um título nessa temporada. Depois do técnico Eduardo Kudê, o Felipe Becker, vice de futebol do Internacional, também concedeu uma entrevista coletiva por lá, e muito rápida, foi mais até um pronunciamento do que uma entrevista em si. A grande cobrança do Inter é com a arbitragem. Hoje, o árbitro que apitou a partida foi o senhor Anderson Ribeiro Gonçalves. Foi uma atuação péssima do árbitro. Ele expulsa o Rocher num lance que o jogador do Cuiabá dá um carrinho no Rocher, e aí ele tem que olhar no VAR, refaz aquilo que ele tinha feito, que era uma pataquada completa, e aí ele dá o amarelo pro jogador do Cuiabá, acho até que poderia ter expulsado. Enfim, foi uma arbitragem muito ruim. Teve o pênalti pro Inter, que eu acho que não foi falta do Borré no Bruno Alves na origem do lance, e aí tem uma mão clamorosa do Bruno Alves, que ele dá o pênalti, vai no VAR e tenta arrumar a cacaca, mas pra mim ele seguiu errando porque foi pênalti. Mas o Felipe Becker, ele tem uma frase que impacta muito e que chamou atenção, tá? E que foi bem polêmica. O Felipe Becker diz o seguinte: estou achando que a CBF acha que o Internacional é um laboratório de arbitragem. Contra o Palmeiras, escalou um árbitro pela primeira vez na Série A do Brasileiro. Lá em Porto Alegre, escalaram uma equipe de arbitragem estreando uma equipe feminina. Nada contra a capacidade técnica de cada uma, mas também foi pela primeira vez. E hoje, um árbitro de Série D do Brasileiro. Isso não pode ficar assim. Um árbitro totalmente despreparado e que errou tudo no jogo. Assim, o que tem repercutido e polemizado é a frase que ele fala sobre a arbitragem feminina. Foi na última rodada antes da parada, no empate 1-1 contra o Atlético Goianiense. Eu acho que a grande crítica tem que ser sobre a arbitragem mesmo, não sobre ela ter sido feminina. Porque o erro da Edna foi um pênalti não marcado no mercado, para quem lembra, que é na frente dela, puxado dentro da área, com o VAR nada acontece. Para mim essa tem que ser a crítica. Se a arbitragem era feminina ou não, bulhufas. Tem muito árbitro marmanjo que é homem, que não perde em nada para Edna e para outras árbitras do futebol brasileiro, bandeirinhas, enfim, quarta árbitra e árbitra de vídeo. Então acho que o ponto não tem que ser esse, tá? Se é mulher que tá ali ou não, porque não tem espaço para todo mundo. Depois, o Felipe Becker ainda disse que o Inter já mandou vários ofícios para a CBF e nem foi respondido, que tem árbitros muito ruins apitando os jogos do Internacional e que elogia a entrega dos jogadores no dia a dia e que mesmo com a arbitragem ruim fizeram um bom jogo e que o Inter vai para cima e vai disputar agora para chegar nos playoffs da Copa Sul-Americana. Depois do jogo, alguns jogadores falaram na zona mista, tá? O Fernando destacou que foi uma vitória muito importante do Inter, que sabe que precisa ter sequência e ritmo de jogo novamente, e essa vitória dá uma tranquilidade para que isso aconteça. Conseguir os 3 pontos é mudar o chip agora para a Sul-Americana, e que ritmo de jogo vai pegar com o jogo. Não tem o que fazer. Então, como o Kudê falou, 4 ou 5 jogos e vai recuperar esse ritmo de jogo. O Arangues também falou na zona mista sobre a vitória do clima também, porque é difícil jogar no calor, eram quase 30 graus lá na Arena Pantanal, no Mato Grosso, a gente sabe como é muito quente por lá. O Rocher falou sobre a Copa América, né? Agora ele, o Borré e o Ener Valencia vão se apresentar nas suas seleções, não vão jogar os próximos jogos, vão desfalcar o Inter pelo menos por 30 dias, que são as primeiras fases da Copa América, pode ser até 40 se eles forem para a fase final da competição, e ele destacou que agora tem que conversar com todo mundo, sair,
mas vai ficar antenado no que tá acontecendo, que foi importante o Inter ter conseguido a liberação para ele jogar esse jogo, né? A gente falou aqui no canal, o Rocher teria um jogo contra a Costa Rica ontem da seleção uruguaia, mas que não era na data FIFA, então o Inter também não era obrigado a liberar o jogador. E ele destacou que o arco do Inter, a goleira, a meta do Inter tá bem preparada com o Fabrício, com o Antony, com o Cauã, e que a torcida pode ficar tranquila que esses jogadores vão dar conta do recado a partir de agora, tá certo? O que tu acha sobre essa vitória do Internacional? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!